Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos fazer a leitura de hoje. Lembrando que é uma leitura coletiva, então, portanto, adapte para a sua realidade, só pegue aquilo que faz sentido para você e aquilo que não fizer sentido, lança para o universo porque vai servir para o coleguinha. Vamos para o tema. Vamos atualizar como estão os pensamentos e sentimentos dele ou dela por você hoje. Vamos ver como é que está aí a energia de pensamento, de sentimento, do que você precisa e merece saber hoje, no momento em que esse vídeo chegou até você. Se você deseja fazer uma leitura particular comigo, na sua energia e assunto específico, o meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Conto com seu like, hype, comentário para ajudar aqui no engajamento do canal, podendo ser um coraçãozinho, um emoji. E é isso aí. Temos duas opções de escolha. Primeira opção, temos aqui esse cristal bruto. Minha unha tá belíssima, não reparem, tá? Hoje é dia de eu trocar a cor. E segunda opção, temos aqui uma ágata roxa. Se precisar, pause o vídeo silenciamente para que você escolha uma das duas opções, ou, se preferir, pode assistir as duas. Então, vamos lá para quem escolheu a primeira opção de leitura da ponta de cristal bruto. Vamos lá para quem escolheu a primeira opção de leitura. Como estão os pensamentos e sentimentos dele ou dela por você hoje, o que você precisa e merece saber. Lembrando, gente, que é uma leitura coletiva, tá? O agendamento semanal está aberto. Hoje eu vou estar atendendo, então vai lá no contato WhatsApp, quem quer fazer a sua leitura particular. Se tiver disponibilidade ainda, né? Eu encaixo ou ou agendamos um horário, tá? Outra coisa, amores, eu já fiz isso outras vezes, né? Eu faço mais lá no contato, para quem tem o meu contato. Mas, por que não, né? Foi até sugestão das pessoas mais próximas de consulentes, de inscritos. Eu tenho uma lista de desejos, né, de tarô, de oráculos, que eu quero trazer aqui para o canal. Não é obrigatório, tá? Caso vocês queiram me presentear, eu vou estar deixando o link, tá? E aí é só clicar lá, acessar e entrar em contato comigo para eu agradecer e também retribuir, tá? De alguma maneira. Mas não é obrigatório. Aqui as leituras são gratuitas no canal. E o seu like, o seu hype, o seu comentário já ajuda muito. Então, bora lá. Espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Geralmente, quando eu ganho, eu trago e mostro aqui para vocês. Mentalize ele ou ela. Traga energia aqui para a mesa. Como que tá o pensamento? Como que tá a energia de pensamento, sentimento dessa pessoa por você hoje? Energia atual. Pulou aqui um 6 de espadas. Como que tá o pensamento, o sentimento dessa pessoa pelo consulente?
arcano maior do julgamento. Cavaleiro de espadas. 4 de ouros. 6 de paus. E aqui na carta de fundo tem a temperança. Tô entendendo. Vamos lá complementar aqui com Lenormand. Eu tento achar um foco para a câmera. Como que essa pessoa está? Como estão os pensamentos, os sentimentos? Pelo consulente hoje, o que é que o consulente precisa e merece saber? Para quem se conectou com a primeira opção de leitura da ponta de cristal transparente. Foice, chicote, estrelas, coração, criança, cegonha, serpente. E vem aqui a carta da pessoa amada, independente de ser homem ou mulher, representa ele ou ela, tá? Carta que vem aqui de fundo vem a chave. Vamos lá, como que tá a energia de pensamento e sentimento dessa pessoa por você hoje? Então, aqui nesse primeiro montinho, tá? Eu vejo que é uma pessoa que, nesse 6 de espada, me remete a alguém que tá ali querendo fazer uma mudança, uma transição nas emoções. Como assim, Gi? Aqui é uma pessoa que ela pode ter se afastado, recuado, né? Pode ter ali pegado o barquinho dele ou dela, a moto, o carro, a bicicleta, o patinete, seja lá o que for, e ter dito que queria paz, tranquilidade, né? Ou dar um tempo. Mas aqui eu sinto uma energia de alguém que tá começando a acordar, tá? Que ele ou ela ficar distante, ou ser uma pessoa que demonstra não tá nem aí para a situação, tá gerando aquela questão de até mesmo um senso de, eu diria que urgência. Por quê? Porque aqui essa pessoa acredita que a tranquilidade, tá? Que ele ou ela merece, ou talvez que ele ou ela precise, encontre em você. Então aqui me vem mais esse mel, a minha gatinha, gente. Não dá pra mostrar ela porque ela é muito danada. Então, aqui, esse 6 de espadas com esse julgamento me dá muito aquela questão de... eu não vejo o 6 de espada como uma questão de fuga. E mesmo que se afaste, é a questão do se afastar para depois voltar. Então aqui tem muito uma questão de alguém que está querendo aí, para alguns casos, pode ser que depois de um certo tempo, de um afastamento ou de uma viagem, de momentos onde essa pessoa fez algum tipo de mudança que ele ou ela acredita considerável, tá? Então o que é que acontece? Aqui é uma pessoa que está querendo se render, tá? Tá querendo reaparecer, reavivar, reanimar aí as coisas entre vocês. E isso pode acontecer de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque aqui nesse Cavaleiro de Espadas, eu vejo uma certa determinação e urgência dessa pessoa de querer manter, segurar, agarrar, pegar você ali, tá? Até mesmo de uma maneira de um pouco de controle, um pouco de posse. Por quê? Porque é uma pessoa que acredita que ter você na vida dele ou dela é êxito, é sucesso. E essa pessoa, ela pode ter se afastado com uma certa imprudência daquele tipo de pessoa que se acha que tem muito sucesso,
que você é apegada ou apegado nele ou nela. Pode ser que no momento de raiva, de chateação, de aborrecimento, essa pessoa lá acabou cortando a situação entre vocês de uma maneira muito, eu diria que repentina, mas meio estratégica, tá? Aqui é muito aquela situação da pessoa que tá vendo que se ele ou ela não agir, se ele ou ela não sair dessa vibe, tô nem aí, tô nem ligando, não vai ter sucesso numa volta, numa procura. Ou seja, não vai obter aquilo que se quer. Então, se foi uma pessoa que teve um comportamento que não foi legal com você, essa pessoa acredita que está na hora de, né, até com essa temperança, de curar as coisas entre vocês, de trazer mais aquela questão da paz, da harmonia, de mostrar que mudou em alguma coisa. Agora aqui eu só tenho algumas questões para alertar, tá? Aqui se é um caso de uma pessoa que está retornando para a tua vida, essa pessoa ela está totalmente determinada, tá? E acha que agora vai ser para valer, que as coisas vão dar certo, que o tempo passou, as coisas se organizaram e que ele ou ela não quer perder você, tá? Agora, se é uma pessoa que se afasta e quando ele ou ela vê que você tá ali muito tranquila, em paz, que não tá ali correndo atrás dele ou dela e que ele ou ela não tem mais, tá perdendo meio que, vamos dizer, o sucesso com você, que você não tá nem aí, que a pessoa tá se sentindo desaplaudida, e aí a pessoa volta, é meio que uma coisa assim, a pessoa foge, né, da responsabilidade, começa a se achar como se a situação entre vocês não tivesse importância ou não fosse fazer falta, que o melhor é cada um ficar no, seu, no seu lado, né? Cada um de um lado. Só que aí o tempo começa a passar e essa pessoa começa a sentir a sua falta, começa a sentir saudade. E tem uma questão muito aqui do apego, do controle. De quando tudo tá muito calmo, quando você tá muito calma, aí a pessoa achar que tá perdendo ali você. Aí começa a pensar N coisas e acaba meio que não querer perder a paz, né? De quê? De não saber se caso ele ou ela retornar, se você ainda vai aceitá-lo, aceitá-la. Então, é uma pessoa autoconfiante, é uma pessoa que tem uma certa autoconfiança. Só que essa pessoa acredita que isso precisa ser alimentado. Que do mesmo jeito que ele ou ela vai, tem que saber fazer o caminho de volta para marcar ali um certo território, tá? Mas em outros casos, eu vejo mais uma questão aqui da pessoa pensando em reaparecer, em voltar, em procurar, de uma maneira bem repentina, tá? Em tomar atitudes aqui, até mesmo de mostrar que tem apego, que tá com você, pode te fazer elogios, pode querer também receber, tá? Então aqui é uma pessoa que acredita que chegou o tempo, ou que tá ali, né, na hora, mais do que na hora, de uma reconciliação, de uma situação mais harmônica entre vocês. Então é a pessoa que está sentindo aqui a necessidade da busca, tá? Tem essas questões aqui. Então aqui é uma pessoa que ela está querendo quebrar algum tipo de controle, rigidez, afastamento, ruptura. Por quê? Porque aqui é uma pessoa que ela tem sim saudade, sentimento. Então pode ser que essa pessoa te surpreenda, tá? Querendo ali um envolvimento, querendo mostrar para você algo que lhe faça se sentir ali seduzida por ele ou por ela, atraída, tá? Por quê? Porque é aquele tipo de pessoa que também acredita que você tem capacidade de deixar ele ou ela para trás e arrumar um outro alguém. Então aqui é uma pessoa que está esperançosa, tá?
de que vai conseguir te convencer que ele ou ela está se resolvendo, ou que quer resolver mal entendidos com você, que vai conseguir te persuadir, tá? Então aqui tem aquela questão também da pessoa que pode até se afastar, ou você fazer isso de uma maneira precipitada, né? Pode ter algum tipo de questão aqui de imaturidade emocional, mas eu vejo mais a pessoa com pensamento de querer mostrar que mudou de alguma maneira, tá? Então tá querendo tirar aquela questão mais rígida, aquela questão ali mais de, de, de ficar se segurando, tá? Então aqui tem muitos casos de uma pessoa que está querendo demonstrar para você que gosta de você, que se sente atraído, atraída. Então aqui tem muita energia, tá? De uma pessoa que tem uma certa lábia, de uma pessoa que tem um encanto por você, que tem uma atração, que sente algo aqui, que mesmo que você dê um fora nele ou nela, ou mesmo que ele ou ela se afaste, essa pessoa ela sente falta da sua alegria, do seu encanto. Então, quando essa pessoa vê que tem que resolver, que se demorar, né, você pode rodar uma chave, você pode ali talvez dar um fora, uma invertida, ou até mesmo não dar importância para ele ou para ela, a pessoa ela começa a pensar que se o consulente não se movimenta, se o consulente também está ali se mantendo na postura que está, que provavelmente é de até querer, até gostar ou esperar essa volta, essa procura, mas vocês podem estar também respeitando a ação que a pessoa tomou. Digamos que a pessoa resolveu sair da situação, né? Resolveu ir embora. Ou você, de repente, fez isso. Então, houve aqui aquela questão do tá na hora de parar, tá na hora de deixar as coisas, a poeira baixar. Só que o que é que acontece? Essa pessoa, ela sente uma atração. E é uma pessoa que acredita que, se ele ou ela não renovar aqui a procura, a conquista, a paquera, não trouxer algo emocional e até mesmo na questão ali mais magnética, né? Mais do ziriguidum da coisa, você pode acabar perdendo o encanto por ele ou por ela, tá? Então aqui tem energia de afastamento? Tem, mas eu não sinto tanto assim, tá? Se tiver, são casos onde houve um corte precipitado por alguma questão que não foi tão grande assim, tá? Então por isso que veja ser o seu montinho. E eu vejo que essa pessoa ela considera que gosta de você e não tem jeito, que a situação tá mal resolvida, que tá esperando ali a poeira baixar, né? Tá querendo sondar se você ainda tem sentimento por ele ou por ela. Então é uma pessoa que tá querendo desbravar, tá? Não é uma pessoa totalmente desprendida. Pode ser que sim, que seja uma pessoa que tem uma conduta aqui um tanto quanto mais casual, pode. Mas aqui é uma questão onde você, consulente, já conhece. Porque aqui é uma pessoa que ela está sentindo aqui uma vontade de estar com você. Ou de renovar, de aquecer as coisas dentro da situação. De querer aqui uma oportunidade de se mostrar, de se reconciliar, de te surpreender para fazer as pazes. Então, é uma pessoa que não está nem pensando assim
na questão de você estar reativo ou reativa e poder dar um fora nele ou nela. É aquele tipo de pessoa que mesmo que leve um fora, ou escute ali poucas e boas, ele ou ela acredita que com um jeitinho, né, com a conversa, com o papo, ainda consegue resolver as coisas entre vocês. Então aqui no pensamento dessa pessoa, se houve afastamento, essa pessoa acredita que existem caminhos para a reconciliação. Por quê? Porque ainda existe atração, sentimento, saudade, desejos, coisas que ficaram mal resolvidas. Então essa pessoa ela pode querer buscar uma paz, né, em meio a algum tipo de desentendimento, ruptura ou conflito, tá? E até para quem tá junto ou junta, é uma pessoa tranquila, mas é uma pessoa que tá querendo meio que um pouco de agitação. Por quê? Porque é uma pessoa que tá vendo que as coisas estão muito mornas, muito ali, sabe? Para quem tá junto ou junto, eu vejo essa pessoa querendo apimentar as coisas, tá? Querendo que você fique ali apegada, né, apegado. Não, essa pessoa ela não quer que você veja ou sinta que ele ou ela tá desinteressado ou desinteressada, tá? Então é uma pessoa que tá, até para quem tá junto ou junta, pode lhe fazer algumas propostas, tudo no intuito de quê? De não romper o vínculo, de não deixar com que as coisas entre vocês fiquem muito ali mornas, tá? Então, para quem tá junto ou junta, é uma pessoa que tá querendo mais aqui resolver problemas. Resolver os problemas, teve ali a garantia de que ficou tudo bem, ele ou ela vai querer aqui te agradar. Pode ser sim uma pessoa que tem ali um ato de flexibilidade e romantismo, que espere ter de você de volta também essa troca, tá? Então aqui eu vejo que essa foice com esse chicote, ela vem trazendo o corte de imaturidades, inflexibilidades ou até mesmo alguns ajustes de comportamentos que não estão sendo bons dentro da situação, tá? Outra pauta que eu vejo aqui, para quem pode, tá? Para quem pode. Não é para todo mundo, é para quem pode, para quem tem idade fértil. Essa pessoa, se vocês aqui estão no movimento de apimentar a relação ou até de reconciliação, para quem quer, pode ser que aconteça aqui, tá? Algum tipo de envolvimento onde vem aí um bebezinho, tá? Não, Gé, não quero. Então se previne, porque pode ser que aconteça. E pode ser num momento em que nem você nem a pessoa esteja programando, planejando, ou prontos ou prontas. Mas ali no descuido, no calor da emoção, pode acontecer e rolar, tá? Até aqui para alguns casos, né? Pode ser que essa questão aqui seja também uma pauta para ser conversada, tá? Algum tipo de questão relacionada para quem tem ou quer ter filhos. Então pode ser que essa pessoa use esse argumento como uma maneira de querer meio que manter ou abranger as coisas entre vocês, criar um vínculo, um elo, tá? Maior, para alguns casos, tá? Para quem já tem, pode ser que vocês aqui tenham que resolver coisas sobre filhos, tá? Você e a pessoa podem ali ter que resolver situações ligadas a filho. G, sou eu que tenho filho, no caso você consulente, ou a pessoa. Pode haver aqui algum tipo de situação que é resolvida, tá? Não vejo algo muito grandioso. Pode ser uma descoberta, pode ser alguma coisa ali que tenha que corrigir. A questão é essa, tá? Mas eu acredito que a situação é resolvida com harmonia.
e com conversa, com diálogo, flexibilidade, a pessoa pode pedir a sua opinião, pode ter uma conversa aqui entre vocês. Outra coisa, tá? Se for o caso de ninguém aqui tá querendo filho, é se prevenir, tá? É tentar aqui se proteger. Por quê? Para quem tá tudo bem, para quem deseja e tem idade fértil, pode ser sim a tentativa, a proposta, tá? Mas se você não se sente seguro ou segura e é algo que você não quer agora, ou até a pessoa, é importante não forçar, tá? Deixa as coisas acontecerem quando ambos estiverem aqui em conjunção de pensamentos, porque filho é uma responsabilidade muito grande, tá? É um amor gigantesco, digo porque sou mãe, porém é inexplicável, mas é uma responsabilidade muito grande, tá? Então, quem ainda não tá ali totalmente confiante, se existe essa cobrança, por essa questão aqui de gerar, né, uma vida, de ter filhos, é importante que isso seja conversado, tá? Agora, pode ser que também aconteça pela precipitação de fazer as pazes, de voltar, de ficar tudo bem. E aí, ou é por conta de você querer, tá? Ou pode ser por descuido, né? Não se prevenir, pode ser que venha acontecer. G não tem idade fértil, né? Não temos aqui essa questão de filhos. Então, essa parte não é para você, tá? É só a pessoa querendo aqui intensificar as coisas, cortar imaturidades, renovar e resolver situações entre vocês. Por quê? Porque é uma pessoa que ele ou ela sente que você também gosta dele ou dela. Que se está tendo atrito, distância, esfriamento, que já está na hora aqui de fazer as pazes e apimentar as coisas, tá? Então tem essa energia aqui. É aquela energia, né? Tem algumas energias aqui no canal que eu acredito que é por uma questão de audiência, né? Gratidão para quem está sempre aí acompanhando, de pessoas que estão sofrendo muito pela pessoa, de pessoas que a pessoa se afastou porque arrumou outro alguém e tal, e coisa e tal. Não é esse contexto que foi dito aqui. Então, essa leitura não é aqui para você, tá? Pode ser que essa pessoa retorne? Pode. Mas naquela meio de querer ali mais do mesmo, tá? Uma questão de uma pessoa que se acha, que pode ir e voltar da tua vida quando quiser. Por quê? Porque acredita que é só a poeira baixar, né? Ele ou ela pode se distanciar, ou até você, caso não concorde, ou não estava indo bem a situação. E é mais uma questão de territorialismo, mas é a pessoa querendo do jeito dele ou dela. Então, nesses casos, pode acontecer dessa pessoa aqui ter largado você por outra pessoa, ou pode já ter ali ser uma pessoa envolvida com outro alguém, para quem sabe, sim. Essa pessoa ela pode te procurar? Pode. Mas como que vem? Do mesmo jeito, tá? O que muda? A pessoa querendo ainda manter um envolvimento com você, mas sem mudar a opinião dele ou dela, tá? Aquela proposta dele ou dela de ter com você aqui um flashback, um reencontro ou algum tipo de situação, é mais por uma questão de saudade. Então não é uma pessoa que vem resolvida, não, tá? Se é uma pessoa imatura, infantil, mentirosa, continua do mesmo jeito. Só que de alguma maneira sente falta ali, né? Do seu carinho, do seu afeto, daquilo que você proporciona. Mas cuidado com o quê? Com as ilusões. Por quê? Porque pode ser a pessoa que venha, proponha algo, mas ainda não esteja bem resolvida com aquilo que você quer, tá? Pode continuar ainda mantendo os mesmos comportamentos. Então aqui cuidado, por quê? Porque se você está num processo de cura, ou até mesmo se a pessoa percebeu que está lhe perdendo,
mas você sabe que é uma pessoa de comportamentos onde os sentimentos dele ou dela podem até existir, mas não são sentimentos aqui que são suficientes para manter um relacionamento, porque atração, sentimentos podem ser sentidos. Agora, as ações são os pilares de uma relação. Então, se você quer só um momento ou algo assim do tipo, dessa característica de pessoa, pode acontecer sim, tá? Porém, eu não vejo essa pessoa mudando ou amadurecendo agora. Nem que você aqui seja uma pessoa que vá se iludir. É você aceitar já sabendo. Por quê? Porque quer, porque gosta, porque tem sentimento também. Só que aqui é uma pessoa que, quando você cobrar dele ou dela algum tipo de mudança ou algum tipo de situação, essa pessoa começa a enrolar, tá? Some, se fecha, né? Conseguiu já o que quis. Aí, né? Fica ali na tranquilidade. Por quê? Porque existe um padrão aqui dessa pessoa de acreditar que se vocês se desentenderem, por você ter sentimento por ele ou por ela, e por essa pessoa já saber os seus pontos ali fracos, onde mexe com as suas emoções, essa pessoa ela faz o quê? Até uma retirada estratégica de sumir, coisa bem infantil mesmo, tá? Arrumar aqui algum tipo de argumento e de achar que se fizer isso, quando a saudade bater, vai retornar, vai jogar ali um papo e na cabeça dele ou dela você vai ceder. Então é tudo sobre o que você aceita, tá? Não estou julgando, é o livre-arbítrio de cada um, tá? Ou de cada uma. Para esses casos que você sabe que a pessoa tem outro alguém, que é uma pessoa enrolada, mal resolvida, ou que é uma pessoa que não gosta de se fixar em relacionamento sério, não é uma pessoa monogâmica, essa pessoa ela tem atração, ela tem aqui um sentimento de desejo, de encanto por você, gosta ali de viver bons momentos ao seu lado, mas se for cobrada por ações, a pessoa tem a tendência de fugir, tá? Então, como que você quebra esse padrão aí, essa questão? É de não aceitar, tá? Ah, mas se eu não aceitar, a pessoa arrumar outra, ou fica com a outra, ou vai embora, tá. Mas aí você se livra, né? Você não perde aquilo que você já não tem. E às vezes, falar, não adianta de nada. O comportamento, ele ensina mais do que palavras. As palavras, o diálogo é altamente importante, sim. Mas se você fala para a pessoa que não aceita certo tipo de situação e a pessoa ignora, mas quando ele ou ela retorna, você cede, aí a pessoa acredita que pode ficar repetindo isso. Que você está só ali blefando, que não é para ser levado a sério, tá? Então aí vai de você, né, se aceita ou não. Outros casos aqui já foram falados, tá? Durante a leitura. Então é mais uma questão aqui para muitos casos de volta, de reconciliação, de procura da pessoa que gosta de você, né? Tá tendo ali até mesmo uma certa urgência de quê? De manter ali a paz, de voltar para o território, tá? E tem aqui uma proposta. Pode ser que essa pessoa se declare, pode ser que essa pessoa diga que não conseguiu te esquecer, que por mais que tentou ficar longe ou distante, você é a pessoa que ele ou ela gosta. Mel, é minha gata. Então tem tudo isso aqui, tá? O sentimento dessa pessoa. Tem casos aqui de paixões intensas que estão mal resolvidas, de conversas que podem acontecer para um entendimento, tá? E tem essa questão da pessoa estar sentindo sua falta. Até para quem tá junto ou junta, a pessoa ela quer um pouco mais ali de
fazer renascer a relação, tá? Tá querendo aqui propor coisas novas. E eu não vejo que sejam coisas ruins. São coisas aqui que para o casal vai ser algo que vai trazer algum tipo de mudança dentro da situação, tá? Então é isso. Gratidão para quem escolheu esse primeiro montinho. Conto com seu like, hype, comentário. Pode ser um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula, para ajudar aqui no engajamento do canal. E vamos agora para quem escolheu a segunda opção de leitura. Vamos lá, para quem escolheu a segunda opção de leitura da Ágata Roxa, vamos ver como é que tá a energia do pensamento, o sentimento dele ou dela por você hoje, que você precisa e merece saber agora. Conto com seu like, hype, comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. E se você deseja uma consulta comigo na sua energia ou assunto específico, é só ir lá no meu contato, que vai estar fixado no primeiro comentário de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Então, espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Para quem pulou diretamente para o segundo montinho. E vamos lá saber, mentaliza ele ou ela, traz a energia aqui para a mesa. Não pulou total, não. Vamos lá. Como que essa pessoa tá pensando, sentindo. Como que tá o pensamento, o sentimento dele ou dela. Eita. Aí. Esse baralho ele tá meio grudento. É porque eu pintei a borda e ele ficou assim, ó, duríssimo. Bora. Mentaliza, traz energia aqui pra mesa. Tarô, como que essa pessoa está em relação ao consulente? Energia de pensamento e sentimento. Como que tem a energia do pensamento e do sentimento hoje? Rei de Pentáculos. 9 de Copas. 5 de Pentáculos. A Torre. Arcano maior da Torre. O que é que rolou? 5 de Paus. 4 de Paus. Vamos lá. Complementação aqui com Lenormand. Como que está a energia dessa pessoa? Com relação ao consulente. Como que está o pensamento, o sentimento, o que o consulente precisa e merece saber nesse segundo montinho. Aliança.
âncora, cavaleiro, mensageiro, livro, montanha, você, independente de ser homem ou mulher, nuvens, ó, e a pessoa, também independente de ser homem ou mulher. E aqui temos a lua no fundo do deck. Então, amores, aqui nesse segundo montinho, tá? Vou falar para quem não tá junto, porque tem aqui esse arcano maior da torre, 5 de paus, 5 de pentáculos. Para quem não tá junto ou junta, aqui é uma pessoa que pode ser um tanto quanto orgulhosa, né? Pode. Só que o que é que acontece? É uma pessoa que pode ter ido em busca de um prazer satisfatório para ele ou para ela, momentâneo. Por que eu tô dizendo isso? Porque aqui não é uma pessoa que tá bem, tá? Para quem não tá junto ou junta, como tá o pensamento, o sentimento dele ou dela por você? Essa pessoa gosta muito de você, tá sentindo a sua falta, tá sim abalado ou abalada, não tem como não dizer, tá? A ficha caiu, né? A pessoa tá ali em conflito com ele ou ela mesma, sobre as escolhas, sobre tudo que aconteceu entre vocês. Se houve aqui uma briga, uma discussão, uma desestrutura, essa pessoa ela tá muito abalada, tá? É uma pessoa que pode até estar tentando se preencher com coisas ali, eu diria que mais supérfluas. Vamos dizer que é uma pessoa que bebe, tá bebendo bastante. É uma pessoa que o prazer que ele ou ela encontra, no caso, é fumando, pode estar fumando. Pode ser que tá tentando aqui. Aqui eu nem vejo a pessoa tão conectada ao prazer, tá? É uma pessoa que, para aqueles casos de vucu-vucu, eu não vejo nem essa pessoa aqui conseguindo, tá? Tá na falta. Tem vontade, desejos, mas tá ali na carência, tá na sofrência. Então não é uma pessoa que esteja bem, tá? É uma pessoa que não tá legal aqui. Então como que tá o pensamento e sentimento dele ou dela para quem não está junto? O sentimento de que felicidade ele ou ela tem ou tinha com você. Que agora o que restou, né, foi uma carência muito grande. E aqui para casais que brigaram, né, que terminaram casamento, relacionamento, compromisso, essa pessoa ela tá ainda muito ali, eu diria que um pouco estressada, pode, né? Tá naquele movimento da torre, né, da intempestividade, de remoer aqui os conflitos, sim. E pode ser que também existam intromissões de terceiros aqui, nessa situação entre vocês, tá? Dando ali alguns palpites. Agora, qualquer tipo de palpite aqui que seja dado para essa pessoa, só reforça, tá? Até quem tenta atrapalhar ajuda. Por quê? Porque só reforça que essa pessoa ela gosta de você. Então, é uma pessoa que ela tá sentindo a perda, a dor do fim, tá? É uma pessoa que tá ali em conflito, até mesmo com tudo que aconteceu. Tá desestruturada essa pessoa, não tá ali em equilíbrio, não tá numa base sólida. Então aqui, para quem não está mais junto ou junta, é uma pessoa que ainda não se sente desconectada de você, tá? É uma pessoa que tem vontade de procurar, é uma pessoa que também ali tá pensando muito sobre tudo que aconteceu, tá analisando o que ele ou ela pode fazer, tá? Para poder meio que resolver as dificuldades, o que levou a esse abalo. Então, é uma pessoa que está fazendo uma autoanálise que deveria ter observado melhor,
a situação, mantido o vínculo. Poderia ter aqui feito coisas onde a situação entre vocês não ficasse problemática e caótica. Então é uma pessoa que está com saudade e está escondendo isso para muitos casos, porque pensa muito em você. Outra coisa, tem casos aqui que essa pessoa, ela pode estar tentando te superar, tá? Pode estar tentando ali buscar maneiras, formas, estudando, né? Ou até mesmo tomando aconselhamentos sobre o que aconteceu. Mas aqui eu vejo mais uma pessoa que faz isso de uma maneira mais íntima. Por quê? Porque ele ou ela quer entender, quer se entender o seu lado e o lado dele ou dela. Então aqui é uma pessoa que para alguns casos pode até ficar fechada, porque pode estar remoendo tudo aquilo que aconteceu, tá? Tá tentando ali superar. Porém, é uma pessoa que eu não acredito aqui nesse montinho, nessa energia, que ele ou ela esteja conseguindo. Por quê? Porque pensa muito em você, tá? São pensamentos de que as coisas ficaram difíceis, né? Houve aqui conflitos e falta de compreensão. Eu acredito que de uma ou de ambas as partes. Então, é uma pessoa que ela tá triste, tanto com o que disse, com o que falou, com o que fez, como acredita que você também tá. Então, essa pessoa, para alguns casos, pode ser sim, tá? Que ele ou ela queira ali tentar uma conversa, queira tentar meio que, mesmo sendo difícil ou complicado as coisas, esperar a poeira baixar e tentar um pouco meio que falar sobre aquilo que ele ou ela está sentindo profundamente, tá? Para ver se recupera a situação aqui entre vocês. Agora, para casos onde a pessoa é orgulhosa, é teimosa e a situação entre vocês é algo muito complicado, essa pessoa, ela tá com pensamentos aqui muito frustrantes. Tanto porque ele ou ela sabe que te frustrou, como sabe que para ter você novamente, vai ter que encarar algumas dificuldades. Então, os pensamentos estão em deixar as coisas como estão, olhar sim, tá? Pode até se negar, mas é uma pessoa que está num conflito, numa discórdia emocional muito grande. Por quê? Porque está tentando esconder que agiu de maneira precipitada, que tá agindo com frieza para tentar esconder o que realmente está sentindo. Então não é uma pessoa que está bem, tá? É uma pessoa que está tentando se segurar, está querendo fazer de tudo para não procurar. Talvez porque se fizer isso agora, vocês podem aqui se desentender de uma maneira maior, tá? Então pode ser aquela pessoa que pode querer deixar a poeira baixar. Agora, para alguns casos, essa pessoa acha que, por mais que goste, que tenha sentimentos, ou ele ou ela tem que saber superar o que aconteceu, e acha que você também, tá? Tem que ter uma calmaria aqui. Essa tempestade tem que passar primeiro, para vocês conseguirem voltar e as coisas ficarem bem, tá? Eu acredito que ambos aqui não estão bem um com o outro, uma com a outra, tá? Então aqui não tem como dizer que foi um término bonitinho, que foi decidimos seguir por caminhos opostos, nota oficial. Eu e o consulente, de uma maneira amigável, decidimos... Não foi assim, gente. Aqui foi uma situação apocalíptica, tá? Onde houve desestrutura, perdas, né? E essa pessoa acredita que quem perdeu foi ele ou ela, mas de certa maneira fica se perguntando se você também, né,
não acredita que pode ser que esteja também ali perdendo ele ou ela. Então tem muito essa questão do caos, tá? Da pessoa avaliando que sente sim a sua falta, a desestrutura foi grande, que ainda tem sentimentos, mas ainda está ali remoendo as dificuldades. Então, até que as coisas se tornem passageiras aqui, até que esse problema seja analisado, tirando aquela emoção caótica, tá? Essa pessoa ela pode se manter ali na dele ou na dela, ou até você também. Por quê? Porque aqui, até numa procura, para falar de sentimentos, haveria muito aquela questão de, mesmo se gostando, o que aconteceu ser motivo para críticas, para algum tipo de conflito novamente. Eu mexer aqui em mágoas, tá? Então, essa pessoa acredita que você está ali dificultando as coisas para ele ou para ela, mas que você tem também o seu fundo de razão. Ambos aqui estão magoados ou magoadas, mas sobre essa questão de pensamento e sentimento, é de falta, é de perda, é de crise, de desestrutura, de ter perdido alguém importante, que são aqui no caso vocês. Mas é uma pessoa que pode não estar querendo aqui, no caso, lutar pela situação, naqueles casos onde a pessoa é muito orgulhosa e você também, onde ambos sentem falta um do outro, ou uma da outra, mas ainda está ali com aquela mágoa, ou com o acontecimento que levou à finalização, muito aqui muito latente, tá? Então é aquela pessoa que fica tentando esquecer, mas quanto mais tenta esquecer, lembra. Agora aqui, no segundo caso, tá? Se você está com essa pessoa, não é o caso de quem tá bem, tá? Se você tá aí com essa pessoa, é uma pessoa que tá muito focado ou focada nele ou nela. Tá querendo ali, para alguns casos, buscar algum tipo de prazer na vida, contentamento, e ele ou ela não vai querer palpite. Aqui é uma pessoa que eu acredito que tem uma postura um tanto quanto ranzinza, tá? Então aqui, entre vocês, se está junto ou junta, é algo que já tá ali, uma pessoa muito fria, uma pessoa ali que tá, a situação entre vocês tá tendo, se tá tendo muita briga, muita confusão, muito conflito, aqui pode haver algo que pode vir a piorar, tá? Eu tô sendo bem sincera. Então, é uma pessoa que quer se manter tranquila, que tá ali priorizando as vontades dele ou dela. Mas aqui tá no nível de essa situação a qualquer momento ruir. Alguém fala alguma coisa, é motivo para briga. Você tenta dar uma opinião, cobrar alguma coisa dele ou dela, é motivo para briga, desestrutura, tá? Então, para quem tá junto ou junta, eu não vejo aqui que vocês estejam bem. É uma situação que pode sim chegar num término e ainda com problema, tá? Com brigas, né? Com perdas, com intromissão de terceiros, tendo que intervir, né? Ou ali tendo que se intrometer, tá? Então só cautela aí nessa situação. Que as brigas de hoje em dia são muito tensas, complicadas, tá? Então essa pessoa ela pode estar querendo separar? Pode. E o que é que está mantendo essa pessoa ainda? Algum tipo de zona de conforto que ele ou ela tem ali do seu lado, tá? E que tá ali só esperando a gota d'água para pôr um fim. Ou essa pessoa sabe que é você que está querendo fazer isso. Porque aqui, para quem tá junto ou junta, é um relacionamento aqui que está se mantendo na base da dificuldade. É um relacionamento que está se mantendo, pode ser que ou por conta do tempo, bens materiais, algum tipo de dependência,
Quem tá junto e tá tudo bem não é a sua leitura, tá? G, essa pessoa tá fechada, essa pessoa ela tá fria, é uma pessoa que tá ali muito focada em outras questões de vida, é uma pessoa que tá com o pensamento aqui totalmente focado não em você, não na situação. É uma pessoa que não tá aqui tão estimulada, tá desiludida, tá ali. Não sei se é porque vocês andam discutindo ou discordando, tá? Então aqui, para quem tá junto ou junta, para quem ainda tem algo com essa pessoa, pode ser que ou você ou a pessoa comecem a pensar o que é que está fazendo bem ou não dentro dessa situação. E para a grande maioria vão analisar que estão mantendo uma situação ou por teimosia, dependência, ou por achar que no momento seria difícil ou complicado tomar uma ação. Porém aqui, tá? Para quem quer ainda segurar, manter por algum tipo de motivo, é cada um ficar na sua. Por quê? Porque aqui pode haver entre vocês alguns assuntos que, se conversados, ou é término, tá? Ou é aquela questão de entender que entre vocês não existe mais algum encantamento, alguma coisa. Então aqui, para quem tá junto, essa leitura não tá positiva, tá? É uma pessoa que aquilo que ele ou ela sentia, aquela garantia toda, né, de estabilidade, de segurança, pode ser por comodismo ou dependência, tá? Mas eu vejo aqui que ambas as partes podem não estarem felizes. E essa pessoa pode querer terminar? Pode. Pode ser você que queira fazer isso? Pode. E é um pensamento constante, é um pensamento que não é de agora. Que falta só uma decepção, uma palavra, uma gota d'água aqui para isso acontecer, tá? G, não quero que aconteça. Mantenha a tranquilidade para ver se há conserto. Mas tem coisas que não conseguimos segurar, tá? Hora ou outra, manter essa situação só se for alguma coisa assim estratégica, por conta de algum tipo de contrato ou situação que vocês tenham, né? Evitar aqui brigas, problemas. Mas aqui eu não vejo que é uma situação fácil de ser resolvida, tá? Então é importante você buscar algum tipo de segurança, tá? Pode ser emocional, para alguns casos material. Por quê? Porque aqui eu vejo um descontentamento, tanto seu como da pessoa. Já eu quero que essa pessoa continue, eu não quero que essa pessoa vá embora nem que termine. Quero que beba água, vá dormir e acorde como se nada tivesse acontecido. Aqui é caso crítico, tá? Onde vai ter que exigir um tanto quanto de reflexão, tanto da sua parte como da pessoa, e olhar os pontos aqui que não estão dando certo, porque aqui é aquela situação que um ponto, uma vírgula, algo que seja dito ali, é entendido ou interpretado de uma maneira totalmente levado para o lado negativo da situação, tá? Então aqui pode ser que ou você ou a pessoa ainda se mantenham por algum tipo de situação ou circunstância que não querem perder ou abrir mão. Mas aqui tem uma tendência, tá? Para quem tá junto ou junta, de haver uma possível aqui discussão, desentendimento ou término, ou desilusão, intromissões. Então é bacana que vocês analisem o que estão vivendo, tá? Se essa pessoa também não tá de cabeça virada,
por conta de outras situações que ele ou ela está ocultando, ou se é você que já não quer mais porque já não tem a mesma emoção que tinha antes. Tem tudo aqui sendo notado, tá? Tá tudo sendo notado, tanto por você como pela outra pessoa. Ninguém tá enganado aqui. E o que é que pode acontecer? Uma desestrutura. Então, que por isso que é bom pensar antes de qualquer tipo de ação, tanto para tentar permanecer como para essa questão aqui de, né, términos, tá? Porque eu acredito que tem coisas entre vocês que ainda precisam ser conversadas ou esclarecidas. E se não bem colocadas ou bem pensadas, pode ser coisas aqui muito duras ou difíceis, tá? Que vai mexer com emoções, vai mexer com a estabilidade e pode trazer aquele ar da decepção. Então é complicado, né, trazer um montinho assim, tá? Mas eu tenho que passar aquilo que eu tô vendo aqui na mesa, tá? Pode ser que depois de um tempo essa pessoa sinta falta, essa pessoa aqui reconsidere, pode, tá? Pode. Mas existe algum tipo de situação que está sendo muito dificultosa aqui. Que se não houver um ajuste e flexibilidade de ambas as partes, tá? Pode ser que haja sim um desentendimento e cada um aqui não conseguindo sustentar o relacionamento, a situação. Ou uma das partes querendo manter, tá? Então é isso que eu vejo nesse segundo montinho. Eu espero ter ajudado, alertado, orientado de alguma maneira. Gratidão para quem ficou até aqui. Conto com seu like, hype, comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. Se você deseja uma consulta na sua energia ou assunto específico comigo, o meu contato vai estar no primeiro comentário fixado, como também na descrição. Outra coisa, tá? Para quem quer presentear o canal, né? Para quem quiser e puder, não é obrigatório, tá? As leituras aqui são gratuitas. Eu também deixei na comunidade e estou deixando nos comentários um link onde eu tenho ali oráculos que eu gostaria de trazer para o canal. Então, lá no meu contato pessoal, né, para quem já tem, geralmente aqui é tudo investido, tá? Eu compro muito, ganho muito também, mas quem quiser presentear, né, o canal com tarô, com oráculos, é só clicar ali no link, tá? E não é obrigatório, é só para quem quer, para quem gosta e para quem pode, tá? Foi uma sugestão até de uma escrita e de alguns consulentes. Isso aí eu às vezes deixo lá no contato particular, né, para quem já atende. Mas aqui também, né, no YouTube tem pessoas que gostam da minha energia, tá? Do canal, querem, pode, então eu deixei aí, tá? Outra coisa, esses que aparecem aqui no canto são indicações para vocês, tá? Que eu deixo aqui, que as plataformas de compra em parceria com o YouTube deixa que os criadores de conteúdo indiquem aqueles produtos que usam. Então, tarôs, lenormands, coisas aqui relacionadas a incensos, banhos de ervas. Eu tô sempre deixando aqui, onde aparece, acho que aqui nesse cantinho, tá? Para vocês ali adquirirem, caso vocês tenham interesse, para vocês, tá? É nos aplicativos de compras conhecidos, que é permitido aqui pela plataforma. Então é isso, meus amores. Gratidão. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima leitura.